Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estou tão cansada, Padre. Tantas provações parecem me esmiuçar as forças. Precisará de suas forças. Ainda resta um convento a ser inaugurado em La Calle. Ah, Padre Gracian. Madre, ordeno que vá e encontrará forças. Poderá contar também com as forças da Santa Madre Igreja, ela que agora aprova todos os seus intentos. Sim, o processo está terminado. O Tribunal do Santo Ofício a absolveu e o arcebispo de Sevilha em pessoa estará na cerimônia. Em nome da Santa Madre Igreja, eu hoje libero, aprovo e abençoo todos os empreendimentos de Madre Teresa de Jesus e seus carmelitas descalços. Que o Senhor lhes aumente e dê a paz. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço a tua bênção, Madre Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.
se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te perturbe, Solo Dios nada te basta. espante. Tudo passa. Solo Deus não Dios muda. basta. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angustie. A Jesus Cristo segue, com grande entrega. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Meu nome é Teresa, filha de Deus e de Nossa Senhora do Monte Carmelo, filha da Igreja, Teresa de Ávila, Teresa de Jesus. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui nesse projeto Humanos Cidadãos do Cosmo. O nosso primeiro projeto desse canal se intitula Sobreviventes Quase Humanos. Sobreviventes quase humanos porque ainda não humanos totalmente, né? Ainda lutando pela sobrevivência. São 11 vídeos nesse canal. Série de 3 vídeos. Já fizemos o primeiro, já publicamos, fizemos o segundo. Estamos agora no terceiro da série dos vícios às virtudes. Se vocês olharem os nossos outros vídeos de vícios e virtudes, vocês vão ver que no primeiro nós fizemos como que uma antropologia, né, da necessidade dos seres. Por que os seres querem aprender? Por que os seres querem sobreviver? Existe uma sede, e foi disso que nós tratamos no primeiro vídeo. Falamos dos vegetais, dos animais, né, começamos a falar do ser humano. E no segundo vídeo nós falamos das virtudes e dos vícios. E dissemos lá no segundo vídeo que nós íamos mostrar, nesse último vídeo, caminhos que alguns grandes deixaram para nós seguirmos no caminho das virtudes. E virtudes são coisas importantes, porque são poderes, né? Poder que trazem ao homem a capacidade de crescer eternamente. Então as virtudes são extremamente importantes para a nossa vida, e a gente é muito carente de virtude nesse mundo ainda, né? Exceto aqueles grandes espíritos que aqui estiveram. E é sobre eles que nós queremos falar um pouco. Então nós colocamos aí no início do vídeo, vocês viram, 3 grandes espíritos de situações e épocas diferentes. O Buda, ou Siddhartha Gautama, ou Buda, né, que se iluminou, quando Siddhartha Gautama se ilumina, então é um Buda. E nós vamos falar dele um pouco. E do Siddhartha Gautama, nós não vamos discutir a religião, a filosofia budista, mas nós vamos tirar dela aquilo que é a base, que é o mais importante, que nos mostra um processo de evolução rumo às virtudes, rumo à iluminação. Então ele deixou esse processo. Então ele fala das 4 verdades, e as 4 verdades, que é referente à dor, leva a um caminho, que é a 4ª verdade. Que 4ª verdade é essa? Que leva ao caminho de transformação, que é o nobre caminho óctuplo. Nós escolhemos esse processo do nobre caminho óctuplo como ponto principal da filosofia budista, né, para o crescimento espiritual e compreender o processo de evolução do ser humano e as etapas necessárias. Depois nós mostramos a vocês aí Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, mais ou menos 1500 e alguma coisa, 1530, então bem depois, 2000 anos depois de Siddhartha, né, uma configuração diferente, porque era católica, era uma freira, né, carmelita, né, e passou por um processo lá da Inquisição, dos processos que a Inquisição fazia, sofreu muito, passou muita dificuldade, mas venceu, e nós tiramos das teorias da filosofia de vida dessa nobre senhora, desse grande espírito, o quê? Tiramos ali aquilo que ela trouxe como um caminho
de crescimento espiritual que existem livros publicados ainda que ela escreveu. Por exemplo, as 7 moradas, ou castelo interior. Então vamos usar as 7 moradas como processo de evolução espiritual. E no terceiro nós temos Jesus. Então Jesus, ano zero, vamos dizer assim, né? Ele tem, bem popular, os seus ensinamentos através do Evangelho, e muitas pessoas estudam, a maioria dos seres humanos desse planeta seguem o cristianismo, mas o próprio cristianismo tem alguns pontos de discordância entre as suas religiões. Mas o centro que nós tiramos, ou qual é o ensinamento que nos dá uma perspectiva de crescimento espiritual, que ele segue numa linha de crescimento, que tem uma ordem, as bem-aventuranças. Então nós temos o caminho óctuplo do Siddhartha Gautama do Buda, nós temos as 7 moradas de Santa Teresa de Jesus e temos as bem-aventuranças de Jesus. O que nós pretendemos com isso? É dar uma ideia de que em lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, trouxeram coisas do mundo espiritual que são bastante semelhantes, com algumas pequenas diferenças, porque tanto Siddhartha Gautama, Teresa e Jesus tinham conhecimento e crenças um pouco diferente de nós e entre eles. Então, se você olhar, por exemplo, o budismo, ele tem muitas vertentes, né? O budismo original, o budismo do Tibete, do Japão, o Zen, então ele tem algumas diferenças, mas esses caminhos óctuplo, o caminho óctuplo e as 4 nobres verdades, eles são um centro de todo o budismo. Mas o budismo não discute a questão de Deus. Deus não entra na discussão budista, não dizendo que existe, que não existe, que acredita ou não, mas não entra na discussão. Não entra na discussão budista, e aí alguns budistas se verem esse vídeo e vão falar, como assim, né? Como não entra na discussão budista? É a questão da reencarnação. Alguns setores do budismo falam de reencarnação, mas de fato no original não, é renascimento. E também não fala de mediunidade, não fala de mundo espiritual, de uma forma bem diferente. Então essas são algumas características importantes para a gente entender porque o foco do caminho óctuplo tem um foco que nós vamos entender. Teresa de Ávila era católica, era uma freira, então a crença do católico é uma vida única. Você vive, morre e aí você tem o seu destino. Não é? É assim que funciona. E ela traz uma mensagem de eternidade. Então existe um certo confronto, né? Se a gente não forçar muito a barra, tem um confronto ali. E por último nós temos Jesus, que nos traz através das bem-aventuranças um caminho de crescimento. Jesus, aí também é outra questão que muitas pessoas vão falar, mas como assim? Jesus era reencarnacionista? Claro que era, os seus ensinamentos deixam muito claro. E quando você olha as bem-aventuranças, fica mais claro ainda que não se pode, numa vida de 50, 60, 80, 90, 100 anos, você atingir a plenitude que nenhum desses espíritos trouxe. Às vezes, nem mesmo no primeiro nível, a maioria das pessoas chegam. Então você precisa de quê? Você precisa do atemporal, da eternidade, para compreender as mensagens desses seres iluminados, né? E é disso que nós vamos falar. E nós vamos falar, e você precisa colocar isso num contexto como se fosse uma grande escola da vida. Quando você olha para o caminho óctuplo, pense numa escola onde você vai seguindo, né, em fases, em zonas, uma dependente da outra, até atingir um ponto. As 7 moradas de Teresa é a mesma coisa, você tem que atingir um centro, você parte da periferia e vai galgando, pouco a pouco. Uma depende da outra. E as bem-aventuranças é a mesma coisa, com uma diferença de todas as outras. As bem-aventuranças falam do plano material da Terra, das coisas que tem aqui, subindo o degrau, chega no plano espiritual, chega até Deus e depois ele fala também. Isso é muito interessante nas bem-aventuranças. O que acontece depois de quando você se torna um espírito puro, né? Quando você é chamado filho de Deus, o que vai acontecer? Jesus fala isso nas bem-aventuranças. E é disso que nós vamos falar e por partes, citando cada parte e comentando cada parte. Agradeço a sua assistência e peço que você veja esse vídeo com carinho, com atenção, porque tem ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Vamos seguir então. Dando continuidade então ao nosso vídeo, né? Nós estamos aqui fazendo a terceira parte do vídeo
vícios e virtudes do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo. Então, como a gente falou lá no primeiro, principalmente no segundo vídeo, nós explicamos sobre os conflitos. Os conflitos, estar sedento, tudo isso é uma necessidade que leva o ser a buscar algo maior. Enquanto o ser humano não percebe, enquanto o sobrevivente quase humano não percebe essa necessidade, essa sede, essa vontade de buscar algo maior, ele não coloca o pé na senda, no caminho, né? Esse caminho foi colocado por vários espíritos, vários missionários em épocas diferentes. E nós pegamos aqui 3 exemplos. Siddhartha Gautama, nascido no Nepal, 500 anos antes de Cristo. Madre Teresa, 1580 depois de Cristo, e o próprio Cristo. Então nós pegamos esses espíritos grandiosos que estiveram aqui, não estamos comparando um com o outro, e falar um pouco sobre eles, falar de qual o caminho que eles indicaram, né? Porque eles indicaram um caminho, eles indicaram um processo que você precisa seguir para você chegar em algum ponto, ou não chegar, continuar, né? Depende de cada um. Mas então a gente precisa compreender que tudo parte daquela mensagem que nós colocamos no vídeo 2 de vícios e virtudes, que são os conflitos. Que conflitos são esses? São os conflitos dos vícios. Vícios de um lado, vícios de outro, né? E a virtude está em cima. Quando gera um conflito, o ser pode tomar 2 decisões. Continuar a sofrer, continuar a ficar sedento, necessitado, se envolver com as coisas do mundo de uma forma tal que isso atrapalhe, que isso adicione mais sofrimento, mais dor, que é o que acontece em geral, ou esse conflito pode gerar na criatura uma necessidade de busca espiritual. E aqui nós estamos falando de busca espiritual de várias maneiras diferentes. Pode ser através de uma religião, mas as religiões também estão muito perdidas em geral. Pode ser através de uma filosofia, mas essa espiritualidade precisa ser buscada para que o caminho comece a ser trilhado. E é desse caminho que nós vamos falar nessa parte desse vídeo, nessa terceira parte, vamos começar a falar, porque esse caminho é muito interessante. 580 anos antes de Cristo, depois o próprio Cristo, e depois 1580 anos depois, uma diferença de cultura, uma diferença de mundo, uma diferença de pensamentos bastante, né, diferentes no sentido de compreensão da vida, mas todos eles têm algo em comum, e a coisa mais interessante deles, o que é mais comum, é o começo. Todos eles, tanto o Siddhartha Gautama, o Buda, deixa para nós um processo. Madre Teresa ou Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, Santa Teresa pela Igreja Católica, deixa para nós um processo, e Jesus de Nazaré, o Cristo, deixa para nós um processo. E para entrar nesse processo, nesses caminhos, você precisa ter iniciado um processo interior de conflito, um processo interior de frustração, de insatisfação, de necessidade. Se nós olharmos o budismo, ele tem como centro, né? Ele tem como centro o caminho óctuplo. Esse é o caminho, né? Defendido por Buda, pelos budistas, como um caminho que leva a criatura a se iluminar. Mas antes do caminho óctuplo tem um processo de conflito. Ele coloca isso. Para chegar no caminho óctuplo é o 4º caminho do conflito, né? Então você tem, como dizem os budistas, as 4 nobres verdades, que falam sobre o sofrimento, sobre a dor existe, né? E a gente procura a dor, a gente encontra, e como curar a dor? É o 4º caminho da nobre verdade, que é o caminho óctuplo, que leva ao caminho óctuplo. Mas essa tradução de dukkha, né? Dukkha, dor, sofrimento, também pode ser traduzido por insatisfação. Mas se você pensar em sofrimento, insatisfação, dor, eles são muito semelhantes. Bastante semelhantes, né? E também a palavra necessidade também pode ser muito semelhante. Mas não vamos ousar aqui colocar uma outra palavra para designar esse início desse processo, que se chama sede, sedentos, estar sedentos, que nós falamos muito no vídeo 2. Então vamos dizer que as 4 nobres verdades falam do ser que está necessitado, está insatisfeito, está sedento.
E ele tem um caminho para satisfazer essa sede, não é? Tem o caminho óctuplo, e nós vamos falar sobre ele, não é? E o caminho óctuplo, ele começa com o quê? Começa com um processo que eles chamam de sabedoria, mas é um caminho óctuplo que fala para a gente do primeiro passo. O primeiro passo é compreensão da vida, compreensão da realidade. Olha que interessante. Compreensão da vida, compreensão de realidade, ter discernimento, senso crítico, isso tudo, é um processo que te leva a questionar a vida e descobrir que existe algo além. Esse é o início do caminho, mas antes teve o conflito, porque se não tem um conflito, você não questiona por algo a mais, você fica no mundo material e se dá por satisfeito com as coisas que o mundo material te traz. E não é disso que nós estamos falando no nosso vídeo. Se nós olharmos as 7 moradas ou castelo interior, que nós vamos comentar todos eles em detalhe, de Santa Teresa, né, da Igreja Católica, nós vamos ver também que ela fala disso. Quando você começa o seu processo de ascensão nos 7 níveis, né, ou as 7 moradas, antes você tem um conflito. E esse conflito é resolvido como? É quando você está realmente se preparando para buscar. Você precisa da prece como suporte, da oração. E a oração quem faz é quem compreende ou quem quer algo mais além das coisas materiais. Então esse é o primeiro conflito. E você entra na primeira morada, que é a busca. A busca pela espiritualidade. E isto é o primeiro passo, é o pé no caminho. E aí nós vamos falar o que isso coincide com Jesus, já que nós vamos trazer para nós aqui, vocês viram no início do vídeo, que o caminho que Jesus designa são as bem-aventuranças. Tão comentada, tão falada, mas às vezes não entendida exatamente como um processo de evolução, onde Jesus faz um mapa. Ele faz um mapa. Desde que você sai do conflito, você entra num processo, você segue, chega até Deus e depois disso você tem um outro processo para ser seguido. Isso é muito interessante. Enquanto você pega em Jesus as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é exatamente mais ou menos o que Buda fala no caminho óctuplo, no primeiro caminho, o que Madre Teresa fala no primeiro processo das 7 moradas. Jesus nos fala o quê? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. E o que significa pobre de espírito, né? Tem muitas traduções, mas vamos entender. Pobre de espírito, se é o primeiro processo, se é o pé no caminho, significa que você está começando algo muito importante, mas que tem muito a aprender. Ora, se você sai do conflito, descobre que as coisas espirituais existem, busca o caminho de Jesus nas bem-aventuranças, você encontra a primeira. E ali o que tem? Ali tem exatamente dizendo de sedento, estar necessitado. Porque o pobre de espírito significa que ele não é rico de espírito. Então vamos pensar que Jesus é um rico de espírito. Então Jesus é um rico de espírito, porque seu espírito é iluminado. Buda é um espírito iluminado, né? Então rico em vários níveis, mas não importa. Santa Teresa também se iluminou, então tem toda uma história maravilhosa dela que vocês encontram na internet. Então, quando você é rico de espírito, você está lá, já chegou num ápice, né? Em algum nível você está bem mais alto que nós, ou chegou até a posição onde está Jesus, Espírito Divino, né? Ali junto com Deus, trabalhando no universo, na criação e no processo de pacificação. Mas quando você está no começo do caminho, você é um pobre de espírito. O seu espírito está necessitado, está sedento. Então olha bem essa palavra, sedento. Desde o vegetal, lembra que nós falamos dos irracionais no nosso vídeo 1, 2? Continua aqui. Ou seja, para você iniciar um processo de evolução no budismo, através das 7 moradas, das bem-aventuranças, em outro qualquer, você necessita de uma coisa, é de estar sedento, necessitado. Porque se você é autossuficiente, se você não liga para essa questão espiritual, você não começa o caminho. Estar necessitado na visão de Jesus é começar um processo para você ser designado como aquele que o reino dos céus é seu, mas não porque você chegou lá, mas porque você já começou o processo. E para começar um processo e ser necessitado, necessita desenvolver a humildade. Porque é ela que vai lhe dar o quê? A capacidade de aprender, de tirar dessa zona de ignorância que nós vivemos. Isso Madre Teresa coloca da sua maneira,
Siddhartha Gautama, o Buda, coloca da sua maneira e Jesus coloca da sua maneira. O que nós vamos fazer aqui é falar do caminho óctuplo de Buda, passo por passo. Vamos falar das 7 moradas de Madre Teresa, passo por passo. E vamos falar das bem-aventuranças, passo por passo, levando vocês a entender um processo de evolução designado para o quê? Para conquistar as virtudes, porque é disso que nós estamos falando. Quando você chega na base, no começo da senda, alguma virtude já vai começar a se instalar. Que virtude é essa? A virtude da necessidade de saber, de se espiritualizar, aquela vontade de buscar, de aprender. Isso é uma virtude, a virtude de querer aprender. E quem chega junto tem que chegar junto à humildade. Porque se você tem um desejo de aprender, se você quer aprender, mas não vem a humildade do processo de compreensão do mundo real, da espiritualidade, né, ou o mundo das ideias de Platão, você estaciona na intelectualidade. E estacionar na intelectualidade é um perigo imenso que ocorre com grande parte das pessoas que começam a buscar o aprendizado, a buscar compreender a vida. Então, isso que eu queria colocar para vocês como uma introdução, para nós estudarmos, então, esses processos desses 3 grandes espíritos, para nos mirarmos, para pelo menos ter uma ideia de como é que a gente conquista, então, as virtudes, né? E não lembra da palavra, do conflito. Isso é muito importante. Então, vamos começar. Vamos trabalhar primeiro com o Buda, o Siddhartha Gautama, né? Vamos trabalhar com ele no caminho óctuplo. Então, nosso primeiro protagonista, né, um grande espírito, né, uma grande alma que viveu aqui no nosso planeta, nascido no Nepal, Siddhartha Gautama, o Buda. Nós não vamos aqui gastar a história, contar a história, porque isso está em todas as internet, você encontra a história desse grande espírito. Nós vamos entrar direto no ponto, que são as bases do budismo no mundo. Bases para todo tipo de budismo diferente que existe por várias vertentes, que é o nobre caminho óctuplo. Então é esse que nós vamos contar e nós vamos colocar aqui uma tela para a gente começar a falar do nobre caminho óctuplo. Mas antes disso, é importante entender que o processo do nobre caminho óctuplo tem um processo anterior, que são as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades falam exatamente do conflito do ser humano. Quando nós olhamos no nosso vídeo da virtude, vídeo 2 e vídeo 1, principalmente no 2, nós mostramos que nós estamos em conflito entre os vícios. Às vezes um vício e outro vício. Nós não estamos em conflito entre o vício e a virtude. Nós estamos em conflito entre diversos vícios que são opostos. A virtude está no alto, ela não está no plano, brigando com os vícios. Nós precisamos dominar os vícios e vamos buscando as virtudes que são neutras, conforme falado no vídeo 2, para atingir as outras virtudes. Quando nós falamos desses seres espirituais que aqui estiverem e nos mostram um caminho, eles estão mostrando que o caminho começa quando nós já persistimos em outras coisas. Então esse caminho, quando você põe o pé no caminho, é porque você já conquistou outras coisas. Por exemplo, você já viveu o conflito, já entendeu o conflito e já sabe o que é algo mais. Porque se nós queremos viver no conflito entre os vícios e não almejamos as virtudes, nós vamos ficar ali estacionados, nós não vamos seguir, no caso aqui, o nobre caminho óctuplo. Então eu gostaria que vocês olhassem na tela o primeiro passo. O primeiro passo do nobre caminho óctuplo. Então vamos dar uma lida aí. O passo, aquele que se começa a jornada, se começa a senda, pôs o pé no caminho do seu processo de libertação, de iluminação. E o primeiro é muito importante, ele coincide com os outros seres espirituais que vamos falar, em maneira diferente de falar, mas coincide, é a base. Então é compreensão, visão correta. O que é isso? Compreensão e visão correta, vamos ver aí. Compreensão e visão correta define o primeiro degrau da escalada evolutiva. Afinal, qual o maior recurso que temos em nosso processo evolutivo? A escolha. Pois essa capacidade nos foi oferecida pelas leis divinas pela nossa opção de comer a maçã. Aí entra o aspecto
do cristianismo, do Velho Testamento, entra aí aquele aspecto do Adão e Eva, que é simbolicamente representado pelo processo de escolher sermos racionais. Sendo racionais, nós ganhamos o direito e o dever de escolher. Então, compreensão e visão correta de vida tem a ver com escolher corretamente. Por quê? Porque um é consequência do outro. Então, para sairmos da nossa infância, recebemos a razão, tornamos-nos racionais. Essa compreensão e visão correta tem a ver com usar a razão, coisa que ainda não sabemos, usamos muito pouco. Dessa forma, o primeiro passo é termos capacidade de escolha ou discernimento, visão correta e aprender a ver, perceber, compreender o que é ilusório e o que é real na vida. Precisa-se muito de uma compreensão atemporal da vida. Ora, por que uma compreensão atemporal da vida? Porque esse processo, que é o primeiro passo, não se faz no instalar de dedos, não se faz porque eu quero fazer, agora eu vou começar a fazer, amanhã eu vou conseguir, mês que vem... Não, esse é um processo atemporal. Você precisa de uma jornada muito maior que uma vida só, para você entender e começar a praticar esse primeiro passo. Isso é importante entender. As leis divinas, ou as leis espirituais, ou os processos de evolução espiritual, muitas das pessoas falam que você se ilumina numa vida só, você cresce. Não, gente, é atemporal. Basta estudar a dinâmica, basta estudar não muito profundamente, um pouco das teorias, um pouco das leis budistas, estudar as leis relacionadas às bem-aventuranças, e você vai perceber muito facilmente que é um processo para uma eternidade, para a atemporalidade. Então aqui nós estamos falando que não é numa vida só. Sem o discernimento, sem essa percepção completa da vida, correta da vida, você não dá o seu primeiro passo. Então esse primeiro passo é de extrema importância para nós compreendermos o nobre caminho óptimo. É como se você abrisse uma porta para uma jornada atemporal. Muito bem, nós vamos entender então que esse é um processo de sabedoria, é um processo de inteligência, é um processo vinculado às virtudes de sabedoria. Não é exatamente a sabedoria, mas é um processo vinculado às virtudes relacionadas à sabedoria. Virtudes da sabedoria nós podemos colocar, por exemplo, o próprio discernimento, o senso crítico, a própria inteligência, a intelectualidade até um certo ponto, porque ela pode nos trair, e normalmente isso acontece, mas essa virtude de senso crítico, de discernir, de perceber, ter uma visão correta da vida, uma compreensão correta da vida, é que vai te dar a energia, vai te dar a motivação, vai te dar a capacidade da base para você seguir no nobre caminho óptimo. Muito bem, vamos para o segundo. Vamos ver aí na tela o segundo nobre caminho óptimo. O segundo nobre caminho óptimo é muito interpretado como pensamento. Mas é preciso compreender que o pensamento, estudando um pouco mais profundamente essa área, e é muito enganador a percepção de senso comum. Como você controla o seu pensamento, você precisa pensar coisas boas, isso não existe. Isso não existe. Você não tem controle dos pensamentos, nem da tua mente. A maioria dos seus pensamentos não são seus, são injetados, né? São às vezes perturbações, são coisas que não são suas, são do mundo, que chega até você. Por quê? Porque o pensamento é uma consequência, o pensamento é algo derivado de alguma coisa antes dele. E por isso, esse nobre caminho óptimo, esse segundo nobre caminho óptimo, não é exatamente o pensamento. É claro que o pensamento vai ser uma consequência e vai gerar vibrações, mas para você transformar o seu pensamento, é necessária uma mudança muito mais profunda que a gente chama de intenção, aspiração, motivação correta. Então vamos ver. Intenção correta abrange todo aspecto de alimentação de vibrações emitidas pela nossa mente através de pensamentos direcionados a esta ou aquela escolha que fazemos. Porém, é preciso compreender que os pensamentos em geral ainda não são nossos. Nos estágios evolutivos que nos encontramos,
Eles são um aglomerado de pensamentos do mundo, da própria espiritualidade que nos rodeia e nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal, a depender de nossas escolhas. É importante entender que esse nobre caminho óctuplo, ele tem uma interpretação budista mais focado no próprio budismo. Aqui eu estou pegando o nobre caminho óctuplo e estou colocando uma conotação de atemporalidade. Então, quando eu falo de envolvimento da espiritualidade em nossas vidas, essa conotação não é muito profundamente do budismo, apesar de eles reconhecerem alguma coisa, porque o budismo, é importante entender, ele não entra em discussão o aspecto de Deus, o mundo espiritual muito vagamente, a própria reencarnação é uma visão muito diferente do que o Ocidente conhece como reencarnação, das doutrinas espiritualistas, do próprio Espiritismo, que trabalha com esse processo. O Espiritismo trabalha com o processo do mundo espiritual, o budismo é diferente. Então aqui eu estou dando uma conotação mais atemporal. Mas vamos seguir. Dessa forma, precisamos saber que os pensamentos que emitimos são consequentes de uma geratriz que está relacionada com nossas identificações. Esse é o ponto. Identificação. Aqui é onde a gente fecha e abre a torneira para o nosso processo de compreensão da vida e de escolhas. Ou nossos desejos, aquilo que nos movimenta. E ainda, soma-se a isto, todas as influências do mundo material e espiritual que alimentará esse ou aquela vibração em nossos campos mentais. Então nós estamos falando onde está a geratriz, que não são os pensamentos. A geratriz é a nossa identificação. Com o que você se identifica? O que você deseja? Qual a sua intenção? Então você pôs o pé no nobre caminho óctuplo, então provavelmente você tem uma intenção de evoluir, de aprender, de conhecer. Isso já foi definido no primeiro. Então no segundo, o que você precisa? Começar a alterar a sua identificação. Você está aprendendo sobre as coisas espirituais, você já entendeu que tem que fazer isso, que já colocou o pé na senda, já iniciou o caminho, então a identificação tem que transformar. Esse é o primeiro passo para que depois, o quê? Os seus desejos, para o mundo, os seus pensamentos vão se transformando de uma forma a estar relacionado à identificação. Porque os pensamentos vão continuar entrando na tua mente, vai fluir. Mas a sua identificação é que vai fixar que nível de escolha e pensamento você vai ter na tua vida de uma maneira geral. Vamos lá. O alicerce essencial para o pensamento correto, ou para conseguirmos pensar de uma forma mais correta, assim como para a compreensão correta, é a vontade de questionar a nós próprios e as nossas crenças. Ninguém conseguirá conquistar a compreensão correta, nem pensamento correto, sem passar longos períodos em intensa e franca introspecção. Então, o processo continua. Estamos no segundo passo, na segunda jornada, vamos dizer assim. Você já quis, você está buscando, você deseja, você trabalhou no senso crítico, no discernimento, na compreensão correta da vida, e isso vai acontecendo aos poucos. Logo em seguida, você percebe claramente que tem que ter uma introspecção para transformar a sua identificação, os seus gostos, os seus desejos, as suas escolhas. Veja como é interessante. As escolhas estão relacionadas lá na compreensão da vida e elas vão desaguar onde? Na sua identificação, que deságua nos pensamentos, na sua maneira de ser. Esse é o segundo caminho óctuplo e veja como eles vão se relacionando e são interdependentes. Muito bem, vamos ver a terceira planilha então, que é o terceiro ponto do caminho óctuplo. E esse nós vamos falar da fala correta, mas é outra pessoa que vai falar para nós aí sobre a fala correta. Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao terceiro caminho. Os dois primeiros já foram abordados, vamos falar agora da fala correta. Vou colocar na tela. Após nós lermos, vou tecer alguns comentários. Fala correta. A arte da linguagem, das palavras, tão esquecida em nosso tempo. Mas podemos, mesmo com essa linguagem restrita, usar o mais próximo da fala correta. Não mentir. Dizer a verdade ou saber calar sabiamente. O silêncio tem poder. Difamações, calúnias,
Usar a palavra para ressaltar o belo, o bom na vida, nos outros, quando ainda estamos acostumados a usar palavras para denigrir, criando uma falsa superioridade, diminuindo os outros. Falar amigável, agradável, cordial, enfim, pensar antes de falar. Assim, voltamos no tópico anterior como uma interdependência. Bem, gente, é interessante observar que quando foi falado sobre o pensamento correto e como tem tudo a ver com a fala correta. Me fez lembrar que Emmanuel, em uma de suas páginas, comenta que nós devemos ter sempre elegância de pensamentos. E isso me chamou muita atenção, essa questão, achei belamente ele colocando sobre elegância de pensamentos, porque me faz fazer essa conexão do pensamento com a fala. Essa interdependência, como foi citado lá no último parágrafo que lemos. Quando nós temos essa elegância de pensamento, automaticamente a nossa fala, o que nós externamos, primeiro nós pensamos. Via de regra é isso que acontece, exceto em situações que nós estamos emocionalmente desestruturados e falamos muitas besteiras, muitas coisas indevidas. Mas normalmente o que acontece é nós falarmos, nós pensarmos e externar aquilo que nós pensamos. E é aí que entra a questão da fala, de, conforme nos foi sugerido, não mentir. Não mentir nunca, nós nunca devemos mentir. Devemos ser sempre honestos nas nossas palavras, nas nossas colocações. Existem algumas situações quando você, ao falar a verdade, pode, de alguma forma, denigrir uma pessoa, ofender, magoar. Nessas situações, a melhor coisa que devemos fazer é silenciar. O silêncio não deixa de ser uma forma de falar. Que a nossa fala seja sempre de forma a agregar algo de bom nas pessoas, exacerbar o lado bom das pessoas, elevar a autoestima, que muitas vezes uma pessoa existe dentro dela a necessidade de se comunicar, de falar, e quando nós damos essa oportunidade de uma forma positiva, é tudo que ela precisa para se melhorar. Então, devemos estar sempre atento à nossa fala e usá-la sempre de forma para elevar o outro, ajudar a melhorar a autoestima, tecer um elogio, de forma que a nossa fala sempre traga bem-estar a qualquer pessoa que nós nos referirmos. E agora nós vamos abordar sobre o agir corretamente, a ação. Depois que nós já passamos pela clareza de ideia, pelo pensamento, pela palavra, é hora agora de nós agirmos. Observe que Buda foi muito sábio, ele vai linkando passo a passo uma coisa com a outra. Então, o que vem a ser agir corretamente? Após nós já termos toda essa clareza de pensamento, essa clareza de ações, ter bons pensamentos, ter a fala correta, é hora de nós agirmos. A nossa ação tem tudo a ver com o nosso físico, mental, espiritual. Nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, a nós mesmos e em torno de nós. Então, precisamos ter ações corretas para que nós consigamos atingir o nosso lar. E, dando continuidade, o quinto caminho é o caminho dos meios de vida correto. Vamos colocar na tela que tem alguns tópicos interessantes, muito atuais. Embora Buda tenha falado isso há tantos anos, mais de 500 anos antes de Cristo, mas é um assunto atual, muito atual. Retos meios de subsistência. Nós, como sobreviventes quase humanos, ainda temos muitos meios de subsistência que envolvem comércio, produção e utilização de mão de obra que não coadunam com seres mais desenvolvidos humanamente.
exploração de mão de obra escrava ou quase escrava, muito disseminada no mundo atual, a busca do lucro, custe o que custar, produção de substâncias nocivas à saúde, bebidas com alto teor de álcool, fumo, etc. Exploração e manipulação da mídia sobre a população, sistema de governo que encarceram pessoas na ignorância, não estabelecendo metas de desenvolvimento e educação do povo. Riquezas oriundas da corrupção, falsidade e exploração. Bem, gente, conforme eu falei com vocês, eis aí um tema bem atual. Hoje em dia, lamentavelmente, é muito comum, nós ouvimos sempre, isso até sendo colocado na própria mídia, grandes empresas que mantêm seus funcionários de uma forma escrava, explorando tudo isso visando que lucros, o lucro de uma forma egoísta. Ao invés de compartilhar, levando bem-estar às pessoas, remunerando honestamente, não exploram. Né? Temos que ter muita atenção com essa questão. Outra questão também, comércios, pessoas que através dos seus meios de vida, dos seus comércios, produzem substâncias tóxicas, tipo bebidas com alto teor alcoólico, que só traz tantos danos à medida que isso é repassado para o público, né? É motivo de, muitas vezes, até um pai de família, sabemos que o alcoolismo é uma doença, e uma pessoa nessas condições, consumindo esse tipo de bebida, pode, por exemplo, sair dirigindo e cometer um acidente grave, matando pessoas, ou também muito que acontece também, né, o fumo, que como consome a nossa saúde. E é um comércio muito extenso no nosso mundo atual. Né? Sem falar na mídia, que nós estamos vendo hoje aí o quanto a mídia tem interferido de forma negativa na nossa vida, né? As fake news da vida, influenciando milhares de pessoas de uma forma negativa, formando pessoas sem um pensamento, uma ideia correta, né? Trazendo informações falsificadas, né? Isso trazendo um grande dano para a nossa humanidade. E também ainda falamos sobre a questão da riqueza acumulada através das corrupções. Nosso sistema de governo também, né, que ao invés de elevar o nosso povo, nós vemos como é conturbado essa parte no nosso, não só no nosso país, mas em várias partes do mundo, nós vemos essas condições ainda, que precisamos trabalhar em nós para que nós consigamos ser melhores. E agora nós vamos falar do 6º caminho, que é o esforço correto. Vamos colocar na tela para nós depois fazermos comentários. Esforço correto. Aqui estamos falando da nossa energia física, mental, espiritual. O esforço não pode ser tímido ou economizado, com necessidade que nos levaria a um processo de engrandecimento ou endereçado a outro. Devemos usar nossas energias para cuidar-se e cuidar das insanidades, e cultivar um ambiente interno e ao redor saudável, depois de ter colocado a vida em ordem. Ou seja, quando tivermos compreensão correta, pensamento correto, fala correta, meio de vida correto, naturalmente passaremos a fazer o esforço correto. Esforço supõe mudar para melhor, tornar-se mais sábio, calmo e moralmente correto. Com o esforço correto, entendemos melhor o Dharma a cada dia que passa e aprendemos a aplicá-lo mais e mais em nossa vida. Bem, gente, o esforço correto é um dos passos que me chama muita atenção, que eu gosto muito particularmente.
Porque o esforço exatamente tem tudo a ver com a nossa energia física, mental, espiritual. E com isso, nosso esforço não deve ser tímido, de uma forma assim, insegura. Nós devemos ser muito enfáticos, determinados, até em relação ao bem, por que não dizer obstinados, né? Então isso já foi falado a nível espiritualmente, que nós deveríamos ser obstinados no bem. E porque o nosso esforço nos ajuda a nos elevar, tanto conforme nós falamos, física, moral, espiritualmente. E esse esforço deve ter não só o cuidar de nós mesmos, mas cuidar em torno de nós, tanto de outras pessoas e também da natureza, tudo que está envolvido conosco. Nós devemos, então, trabalhar esse nosso esforço de uma forma no nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa bem simbólica, mas para retratar. Quando nós determinamos fazer uma dieta e fazemos ali firmemente, né, e conseguimos chegar àquele ponto que nós desejamos. A partir do momento que nós obtivemos o nosso resultado, é hora de nós nos esforçarmos para manter. Senão, poderíamos regredir. Então, o esforço é exatamente isso. Após nós termos clareza de ideias, termos pensamentos corretos, fala correto, meios de vida corretos, ações corretas, é hora de, já com essa bagagem toda, nós nos esforçarmos para nós nos mantermos neste caminho. E é isso, porque com um esforço correto, o que vai ocorrer conosco? Nós vamos ter uma melhor consciência do nosso Dharma e trabalhar, nos esforçar realmente com muita garra e determinação para continuar nesse caminho reto. E agora nós vamos ver a última etapa do octuplo caminho. Bom, e finalmente nós chegamos na atenção correta. Vamos ver aí na tela atenção correta. A atenção correta significa encontrar dentro de si a pureza inerente à mente e nela permanecer, não permitindo que essa pureza seja obscurecida pelos venenos da cobiça, da raiva e da ignorância. Olha que interessante, quando nós falamos da atenção correta, a gente imagina algo mais simples, né? Ter atenção nas coisas, ficar atento. Não. Atenção é praticamente um dos últimos nobre caminho octuplo. Por quê? Porque você alcança ele depois de muitos outros caminhos sendo percorridos. A atenção correta é para espíritos de grande nível, que aí sim, com uma atenção correta, a memória vem, né? Já imaginou você na vida? Me esqueci disso, esqueci daquilo. Por que você esquece? Por que você não tem a memória das coisas? Porque você não tem atenção quando faz as coisas. Nós vivemos com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos poluídos, né? No futuro e no passado, esperando algo, querendo algo, desejando algo que está lá na frente e sofrendo pelo passado muitas das vezes. E o presente em que nós estamos atuando, ele fica desconsiderado, ele fica em terceiro plano e as coisas vão sendo feitas sem atenção, sem estar presente. É disso que está falando aqui, estar atento, estar presente naquilo que se faz. E eu vou dar uma ideia interessante para nós aqui, para nós refletirmos. É uma percepção teórica. Na prática é muito difícil para nós entendermos isso no nosso nível que nós estamos. É sobre o tempo. Na minha opinião, né, na minha visão, para espíritos muito mais evoluídos, o tempo não existe. Porque imagina o seguinte, o que é o tempo? O tempo é uma medida. É uma medida de passado, presente e futuro. Então, a cada instante, você está vivendo o agora, que a gente chama de presente. Mas o agora muda a cada segundo. O agora já não é o agora do que eu falei, porque aquilo já ficou no passado. E já estamos indo para o futuro. Então, se você pensar dessa forma, só existe o agora. Mas o agora é uma fração de milésimos de segundos. Mas esse agora é a própria eternidade. Porque é só o que existe. Mas o passado, as coisas que eu fiz, que eu me lembro. Você se lembra no agora. Se você não se lembra no agora, é como se não existisse. Então, para você ter um passado, você tem que trazer a tua mente, o seu inconsciente, tem que trazer para o consciente, que é o agora, estar consciente agora. Então, o tempo, na verdade, não existe. O que existe é a eternidade.
Nem passado, nem presente, nem futuro. É a eternidade. Um espírito evoluído não vive essa questão de tempo. Então, seguindo aí na tela, nós vamos continuar aí com a atenção correta, e vocês podem ver aí, referente à memória que nós falamos logo agora, mas ele reforça aqui, ó, a memória, a recordação mesmo, será muito limitada se não tiver atenção plena naquilo que se faz. É aquilo que eu falei. Me esqueci disso, me esqueci daquilo. Não é que você se esqueceu, você não focou na hora que você fez, você não esteve presente, então o seu consciente não registrou. Se não registrou, não tem memória. É preciso registrar. E você registra quando você tem atenção plena. Então essa é uma questão muito importante da memória. É o exercício de manter a consciência desperta no presente, o qual todos nós não iremos esquivar-se da evolução. Olha, hoje nós somos pessoas que usamos a nossa presença, o nosso consciente, menos de 5%, muito menos. Mas não tem como fugir disso, isso é um processo de evolução. E nos será exigido pela evolução uma plena consciência no presente. E eu expliquei logo atrás, o presente é a eternidade. Espíritos evoluídos não têm passado, não têm futuro, no sentido que nós medimos o tempo. Tem o presente, a própria eternidade. Então isso é muito importante compreender a necessidade do despertamento para estar focado, para estar concentrado, com atenção plena no que se faz. Só podemos fazer o nosso melhor com atenção plena em tudo que fazemos e sempre com foco em fazer o melhor. Uma atenção correta irá despertar em nós coisas que nunca sonhamos em nossas vidas. Por exemplo, se tivermos atenção plena, tolerância com a vida, com as pessoas, estaremos atentos a elas, às suas falas, às suas emoções, e não impacientes para dar logo a nossa opinião. Isso é muito interessante. Com atenção plena na vida, vamos fazer o quê? Vamos ter tolerância, paciência, vamos ouvir as pessoas independente, vamos prestar atenção, depois vamos colocar nossa opinião, nosso ponto de vista, mas vamos ganhar com isso. Vamos ser pessoas melhores para relacionar com o mundo em que vivemos. Vamos lá. O cuidado com as palavras e ações. Claro, se você tem atenção plena, você vai ter atenção também naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você está agindo no mundo. Então, a atenção plena é um nível muito evoluído de um ser humano. Vamos ver. O sentido do belo nas pessoas e na vida, na natureza, nos animais. A atenção plena é perceber as coisas, é olhar para um bosque, olhar para uma árvore e perceber os detalhes, é olhar para os animais e ver a beleza dos animais nos seus movimentos, nas suas ações, na sua vida. É olhar para uma formiga e perceber que a formiga tem milhões de anos de evolução envolvido ali, que ela carrega comida, que ela trabalha, que ela faz. Todo esse processo é maravilhoso para todos os animais. Mas isso você consegue ver quando você tem atenção nas coisas, na natureza, no belo. Perceber as energias que emergem dos seres. Você vai inclusive perceber a energia que os seres emergem deles, que projetam no mundo, né? As energias que as pessoas colocam nas suas palavras, nas suas emoções, nas suas ações. Aprender-se mais com estar atento às opiniões e emoções dos outros, é óbvio, né? Preconceitos e julgamentos são diluídos por termos atenção aos outros. Perceber que muitos dos nossos julgamentos que nós fazemos aos outros são ideias preconcebidas e são ideias de pessoas que querem resolver as coisas muito rápido e não queremos dar atenção aos outros, aquilo que está por trás das coisas. É muito importante a atenção. Vamos ver mais um pouco aí. Atenção correta. Prestar atenção em nossos ambientes mentais e suas relações, no próprio ego, para não gerar apego às ilusões. Atenção àquilo que está acontecendo na nossa mente. Por quê? Porque você está desperto, você já não é uma pessoa que usa só 5% do seu estar presente, do seu foco. Você alarga isso. Então você percebe as coisas que estão acontecendo em torno e dentro de você, internamente. Perceber o que vai junto às informações, crenças limitantes.
Ou seja, o que é que estão nos trazendo de informação? Vamos prestar atenção nos detalhes. O que está por trás disso? Isso está relacionado com senso crítico, discernimento, mas a atenção é fundamental. Olha como uma coisa encadeia a outra. Um que está lá no primeiro nível encadeia-se com algo que está aqui no último nível. Então, um processo de evolução espiritual, no óctuplo, ele está numa escada, mas está interdependente. Interdependente. Isso é muito importante compreender. Todo esse processo é de prática constante, não esporádica. Não é para que você, vou treinar isso amanhã, não, isso é todo dia, é diário, né? Não é hábito. Cuidado com hábito, a palavra hábito é muito perigosa. Hábito é uma palavra muito perigosa, colocada muito pelo processo aristotélico do mundo, e muitas pessoas embarcam nisso. Hábito é coisa do corpo físico, hábito é coisa desse mundo muito material. Aqui nós estamos falando de um processo atemporal espiritual, é uma coisa consciente. Hábito não é uma coisa consciente. Então aqui nós estamos falando de coisas conscientes. Então é coisas para ser feitas todos os dias conscientemente. A perseverança, a disciplina, que nós já falamos lá nas virtudes neutras, são fundamentais aqui para nós adquirirmos esse processo de prática constante. Entram aqui como um reforço imprescindível essas disciplinas. Aprender a despertar a atenção pela atenção e não pelos interesses, já que esses últimos são ligados à nossa ainda imperfeição, os desejos, né? Então, você praticar a atenção, você desenvolver essa atenção é pela própria atenção, é o benefício de exatamente o que a atenção traz para você, e não buscar através da atenção os seus interesses pessoais, seus interesses por desejos, porque aí não funciona, aí é outra coisa diferente do que estamos falando aqui. Enfim, definiremos um modo de vida que também irá gerar uma qualidade superior de conhecimento às nossas capacidades. Então, nós estaremos saindo de um nível de compreensão da vida, de relacionamento, de percepção, mesmo de sensações, para uma coisa muito maior, pelo simples fato de entendermos o que é atenção, darmos valor e perseguirmos essa atenção atemporal. É isso, espero que tenha sido interessante essa parte do budismo, do caminho óctuplo, e nós vamos seguir em frente, porque nós ainda temos aí a Santa Teresa de Ávila e temos Jesus. E com certeza esse vídeo não vai ser de 3 partes, nós não vamos conseguir colocar aqui as 7 moradas de Santa Teresa e as bem-aventuranças de Jesus nessa parte terceira, que seria a final. Nós vamos finalizar essa terceira parte para seguir com a 4ª parte, onde vamos incluir Santa Teresa e Jesus. Espero que você esteja agradando, esteja compreendendo, esteja refletindo, aprendendo, e vamos junto aprender no nosso próximo vídeo sobre as virtudes, como conquistar as virtudes, o caminho para conquistar as virtudes. Muito obrigado. Oh